Eu já fiz um vídeo sobre como fazer pergunta, né? E algumas pessoas comentaram que, né, algumas vezes eu me exaspero quando eu estou respondendo e eu fico animado contra a pergunta da pessoa, mas faz parte. Agora, tem algo a dizer sobre isso também, porque algumas pessoas disseram assim, não, a pergunta não tem pergunta errada, porque daí o rapaz, né, acabou provocando uma resposta interessante e assim por diante. Eu já vi algumas estratégias de professores, né? A mais comum não é essa que eu usei de criticar a pergunta da pessoa. Normalmente eles elogiam a pergunta da pessoa, pelo menos não falam nada. E a gente percebe às vezes que a pergunta está fora de lugar, ou está mal formulada, ou está embasada em alguma coisa que é uma. Que não é só uma ignorância, mas é uma coisa que ofende um pouco assim. Né? Que nós que conhecemos o Dharma, a gente entende. Claro, a pessoa está fazendo de forma totalmente inocente, né? Mas de toda forma, o professor responde com paciência. A maior parte dos casos. Vamos ver o que a gente vai falar sobre isso. O maior problema de responder de uma forma mais, não é nem irada, né? Irada é uma coisa mais grave, mas de uma forma um pouco mais, menos caridosa à pergunta de alguém, é que a pessoa não volta, né? Ela não volta a perguntar, ou ela se ofende e assim por diante. Então isso é um problema grave e de fato é uma falha, né? Se a pessoa está procurando o Dharma e daí ela encontra uma pessoa que responde de forma ríspida e por isso ela se afasta do Dharma, isso é um motivo de. Isso é uma falta, né? Então, de fato, deve-se evitar isso ao máximo. Por outro lado, a gente não deve estar respondendo essas perguntas em primeiro lugar, né? Então, a maioria de nós, inclusive eu respondo porque me dirigem a pergunta e, e eu sempre faço essa ressalva de que eu não sou um professor e assim por diante, né? Tá no fim do vídeo, vocês todos já viram várias vezes. E eu acho interessante que, em alguns casos, assim, eu me justifico na minha atitude pensando se essa pessoa entrasse em contato com colegas do Dharma, com uma sangue, com um professor, ela teria outra experiência, ela não estaria fazendo essa pergunta. Essa pergunta ela surge de certas preconcepções equivocadas que a pessoa tem, muita, todo mundo tem, é normal, sobre o Dharma. Mas em alguns casos, porque é uma coisa extremamente comum ou repetitiva, né? Então a pessoa pensa, nossa, ainda a pessoa ainda está nessa. E isso não é motivo para se exasperar, né? Mas é motivo para dizer assim, nossa, isso aí já é uma coisa que todo mundo fala nisso, então tá coberto, né? E normalmente a pessoa não me interessa porque eu não sei quem é a pessoa. Eu esqueço quem é a pessoa, eu não consigo manter uma. Na maior parte dos casos eu não consigo manter uma. É a mesma pessoa que aquela vez fez a pergunta. Eu não guardo tanto assim o nome das pessoas, então eu olho pro conteúdo e eu combato algumas. Se eu critico alguma coisa, eu combato no conteúdo. Algumas vezes ocorre da pessoa se ofender e tomar pessoalmente ou achar que eu não interpretei bem a pergunta dela, mas eu estou pegando a pergunta dela de uma forma geral e transformando numa coisa que eu acho que é útil para outras pessoas, porque senão eu não estaria fazendo vídeo em público, né? Então, vocês podem perceber que eu mantenho a anonimidade das pessoas que fazem pergunta, mesmo no caso se a pessoa fez na caixa de comentário. Eu estou falando do vídeo logo anterior. Essa pessoa fez na caixa de comentário, não liberei publicamente, né? Moderei a pergunta da pessoa e daí eu respondi sem dizer quem era e eu falei, não, que tem, né? A pergunta tinha três camadas de ignorância, assim, ela tinha três pressupostos errôneos, né? Então, às vezes, né, quando falam em inglês tem essa expressão loaded question. Então, quando você bateu na sua mulher ontem, e daí você responde que não, e daí, claro, você bateu na sua mulher talvez outro dia, né? Então, essas perguntas, elas contêm uma. Se a pessoa não destrói a fonte da pergunta, elas contêm uma em si, elas perpetuam uma imagem errada a respeito da coisa. Porém, eu tenho que dizer que a maioria dos professores budistas, quando eu vejo essas perguntas sendo feitas em público, eles reagem da forma mais doce ainda, né? Em alguns casos, o Dzongchen Sarchen Rinpoche, ele elogia, ao que me parece, as perguntas mais terríveis, as perguntas que eu chega a ferver, assim, ele, não, essa pergunta é realmente muito boa. E faz mais ou menos o inverso do que a gente faria, né? E
E ele elabora, né? Daí ele responde de um jeito que talvez, né, que corte o que está sendo perguntado, mas de um jeito habilidoso, né? Tem alguns raros professores autênticos, bons professores, que eles cortam em situações bastante públicas e com certeza todos os professores, se você fizer uma entrevista pessoal com eles e eles te conhecerem há um tempo, eles não vão enrolar, né? Eles vão dizer que se você falar besteira, eles vão dizer que é besteira, porque você já tá no Dharma, né? Você já tá calejado, você não vai ser afastado por causa de um comentário de alguém, né? Então o cuidado maior é com essas pessoas que estão, né, meio que um animalzinho que está tomando a água do Dharma assim a primeira vez, e daí você vai lá e assusta a pessoa, né? Então existe esse cuidado. Agora, né, aqui nesse caso nós temos essas várias camadas, né? Eu mantenho a anonimidade da pessoa. Eu espero que a pessoa, se ela não entende, ela tem que entender que eu não estou respondendo apenas a formulação dela, né? Eu estou transformando a formulação dela numa coisa que eu acredito e eu só vou responder se eu achar que é útil para outras pessoas, senão eu nem respondo, né? Então, essas ideias eu vi. Eu nunca tinha visto elas uma atrás da outra, emendadas e saindo com uma ideia de, no caso dessa pergunta, era, bom, eu uso uma droga aqui, uma situação aqui para aliviar a minha crise existencial. Será que o budismo faz a mesma coisa? Né? E daí, como a gente estava dizendo, é que nem você bate na sua mulher hoje, né? Não, porque por um lado o budismo resolve o seu problema, mas por outro lado não é do jeito que você pensa e ainda por outro lado não é da mesma forma do que essa forma que você está fazendo agora e não pode ser dessa forma. Enfim, eu já falei sobre isso no outro vídeo, né? E daí eu conclamo vocês, façam perguntas. As perguntas, para fazer perguntas boas no budismo, é preciso entender o budismo. Então a gente vê nos sutras os alunos do Buda fazendo as perguntas mais profundas, assim, né? Então, e eles são incitados, muitas vezes não pela curiosidade deles, eles são incitados em percebendo que se eles necessitam dessa informação, eles fazem o pedido ao Buda para explicar um tópico. Então essa é a melhor forma de motivação de ter essa perspectiva. E é muito difícil para uma pessoa que está se aproximando do Dharma separar esses vários aspectos, assim, saber o que é adequado perguntar num contexto, entender o contexto, uh, desafiar um pouco as preconcepções que a pessoa tem. Será que, né? Então, precisa da pessoa dizer, já que o budismo é assim e assado, então por que que não sei o que, não sei o que? Daí, às vezes, tem que explicar, não, mas o budismo não é bem assim, nem bem assado que você está falando, né? Então, se a pessoa, ela começa sem tantas asserções e sem tantas suposições sobre o que deveria ser o Dharma, ou pelo menos, né, todo mundo tem, mas pelo menos na formulação de uma pergunta ela para e reflete. Né? Bom, enfim, todos nós sabemos como é ser distraído, como é ah, não ter capacidade de refletir e pensar ordenadamente, né? Então tudo isso acontece também porque o nosso país tem um problema de educação generalizado, né? Então para escrever as pessoas se confundem quando elas até me surpreendo com a qualidade às vezes da escrita das pessoas, mas enfim, mesmo assim muitas vezes ela é tortuosa, né? Então tudo isso é para dizer assim, façam a pergunta. Se a pergunta não for respondida, pode ter vários motivos. Se a pergunta for respondida com o que parece um esporro, assim, também não precisa ficar chateado, porque não é pessoal, ignorância todo mundo tem, que não é Buda, todo mundo que não é Buda tem ignorância. E eu respeito muito, né, nós estávamos num retiro agora esse fim de semana, e teve duas perguntas cringe-worthy, se fala em inglês, né? Tem que dar uma... dá vontade de... Ai, eu tô com vergonha da pergunta da pessoa, né? E as respostas foram lindas. As respostas valeram como vocês falaram, incitou uma resposta muito maravilhosa da professora, né? Então, e depois, né, considerando assim de uma forma, numa leitura de vários anos de prática, assim, não tá tão mal essas perguntas, não chegou a ser uma coisa de produzir raiva, nem, né? Nós praticantes ruins, a gente tem raiva quando surgem certas perguntas, a gente tem vários tipos de emoções, né? E é melhor não expressar, né? Principalmente quando a gente está no meio do ensinamento, imagina. Eu acho que no ambiente acadêmico ainda existe uma coisa de sarcasmo e uma coisa de humor
negativo, que se alguém abre a boca e fala uma coisa que é muito bobagem, pode acontecer, né? Então isso dificulta a educação de todos. E no Dharma isso certamente não acontece. As pessoas sofrem com as perguntas caladas, a maior parte das pessoas, né? Então, e uma coisa que a gente percebe é a paciência desses lamas, desses professores, em responder sempre da maneira de uma maneira adequada ao momento, assim. Mais raramente eles usam esse recurso de cortar a pergunta da pessoa. Não, não. Algumas vezes, alguns professores são muito hábeis em também não dar trela, porque tem alguns outros professores que dão muita trela e daí a sala de meditação se torna uma terapia em grupo, uma coisa assim, né? Então tem um equilíbrio assim entre perguntas diretas, perguntas que dá para responder de uma maneira que estão dentro do contexto do que está sendo falado. Tudo isso, né, tudo isso precisa ser examinado. E como eu disse no outro vídeo sobre pergunta, é bom elaborar essas perguntas, anotar essas perguntas, né? E também uma coisa interessante assim que eu percebi também, uma pessoa foi me fazer uma pergunta antes de fazer para o professor. E me perguntou, será que eu devo fazer essa pergunta? Né? E eu, claro, faço essa pergunta, né? Não, como é que eu vou, né, julgar a pergunta da pessoa? E daí, se eu vou responder, né, tendo... Né, eu tinha uma ideia sobre o que falar, sobre o que a pessoa disse. Assim, daí, quando veio o ensinamento da professora, evidentemente estava muito mais profundo do que eu tinha imaginado que eu podia falar, né? Então, se eu estou falando, que nem eu estou falando aqui, e daí a curiosidade da pessoa acaba e ela não vai procurar um professor autêntico, alguém que realmente entende o Dharma, e alguém que realmente tem realização, e alguém que realmente praticou o Dharma, e, né? Então, e num contexto pessoal também, que a pessoa está olhando para sua cara, está sabendo qual é a sua emoção quando você está perguntando. Então, se eu desencorajar esse tipo de coisa, ia ser muito negativo. Então, eu acho que quando eu respondo, eu sempre tento deixar dúvida, eu sempre tento, eu tento fazer o melhor, né? Mas o meu melhor muitas vezes inclui ser o que eu sou, assim, que é um mau praticante, e ser o que eu sou, assim, que é uma pessoa que tem temperamento, né? Então, eu expresso isso. Aí, eu assumo responsabilidade sobre a conexão aí que eu tô fortalecendo ou enfraquecendo, né? Na verdade, eu devo pensar sobre isso, mas também é o mérito da pessoa, né? Então, tendo dito tudo isso, eu espero vir mais perguntas, né? Espero que algumas vezes eu prefiro uma pergunta mais específica, né? Porque as perguntas muito gerais vão exigir um vídeo muito longo, um estudo, uma coisa assim. Fale sobre tal assunto, daí não funciona tão bem, né? Eu acho que daí é um motivo de... É importante requisitar ensinamentos a professores autênticos. Então, se a pessoa quer um ensinamento sobre 12 elos, por exemplo, ela não deve ouvir na internet, ela deve requisitar um ensinamento, pedir um ensinamento. E requisitar significa que vai se criar uma ocasião para isso, né? Então, às vezes a pessoa requisita, não é consentido, requisita de novo. É importante requisitar repetidas vezes, faz parte do mérito requisitar o Dharma a professores autênticos. Então, no caso, por exemplo, eu tenho algumas coisas para falar sobre 12 elos, né? Mas essa professora que eu estava ouvindo agora no fim de semana, ela falou que ela estuda isso há anos e ela não se considera capaz de ensinar, né? Então, depende, quando você percebe que a pessoa tem esse tipo de cuidado, admire isso, porque isso é raro. As pessoas, você vai ver, quando as pessoas respondem qualquer coisa, eu vi um professor que é notadamente um charlatão, respondendo questões sobre uma forma de budismo que ele nunca estudou, e que por acaso eu conheço um pouco. E daí ele falou muita bobagem, e ele falou, né, ele estudou numa universidade supostamente importante, falou com toda a autoridade acadêmica que supostamente ele tem, e ele estava totalmente errado, e ele estava cometendo uma impostura intelectual, assim, né? Ele não foi capaz de admitir, não, eu nunca estudei isso, o que eu sei disso é mais ou menos o que tem na literatura superficial, o que tem numa enciclopédia, é mais ou menos o que eu ouvi por aí, de qualquer coisa, de qualquer jeito. E eu estou repetindo esses preconceitos, essas ideias, porque sem nenhuma base
partir do, né? Então, quando você vê cuidado na pessoa que está falando sobre um assunto, dizendo assim, não, esse assunto, eu posso dizer isso e isso, mas entrar aqui eu não posso entrar aqui, seja porque não há pré-requisitos necessários, porque não há uma relação estabelecida, né, de professor e aluno, ou qualquer motivo que tenha a ver com não saber onde é que a pessoa que está perguntando está. Então a pessoa assume que não é onisciente. Nossa, o que tem de picareta do Dharma no Brasil, presumindo onisciência e falando qualquer coisa para qualquer um, de qualquer jeito, é inacreditável. Vocês não têm ideia. Então quando uma pessoa diz assim, não, talvez, a pessoa hesita, talvez isso não, talvez nesse momento não. As pessoas pensam, não, mas está me escondendo o Dharma, não, o Buda nunca fez ensinamentos secretos, não sei o quê. Tudo que eu perguntar, eu mereço ouvir, porque o Buda foi sempre generoso com os ensinamentos e a generosidade. De fato, há uma generosidade em conceder os ensinamentos, mas há um meio hábil em saber o que é adequado e o que não é adequado, e quando a pessoa demonstra cuidado, e quando a pessoa diz, isso eu não vou falar, isso eu não sei, tem outra pessoa que faz melhor, né? Então, nessa sanga eu percebo que eles chamam outro professor para ensinar esse tópico. Então, esse tipo de honestidade, quando a pessoa repara que isso ocorre dentro de um centro de Dharma, assim, é um sinal de que a prática ali é autêntica. Quando todo e qualquer um fala qualquer coisa, é picaretagem, né? Qualquer um pode ensinar qualquer coisa de qualquer jeito, não tem nenhum tipo de critério sobre o que está sendo falado, sobre verificação, sobre se a pessoa sabe ou não sabe o que está falando, se a pessoa que vai ouvir deve ou não deve ouvir nesse momento que está sendo falado, se nada disso é nunca pensado, ou se é pensado de uma forma muito, muito frouxa e desleixada e improvisada e feita de qualquer jeito, aí a gente tem um problema, né? Então, de fato, é importante perguntar cada vez melhor. É uma parte, a gente está brincando, mas é uma parte crucial do Dharma, perguntar, saber trazer, se relacionar com o professor dessa forma, através de perguntas e respostas. É crucial. Então não desperdicem também comigo, né? E quando eu der uma resposta, vocês vão lá e verifiquem isso com um professor autêntico. Não apenas aceitem o que eu estou dizendo, assim, porque eu estou dizendo e principalmente eu. Daí o professor também. Daí você vai na sua experiência. Você vai indo passo a passo. Quando aquilo é repetido, eu mesmo, quando eu ouço, né, o professor falar algo que... Será que ele viu meu vídeo? Não, né? Eu já ouvi essa pessoa tantas vezes, essa pessoa ouviu os mesmos professores que eu ouvi. É óbvio que não é a minha ideia que eu estou falando. Eu sou um papagaio, como eu ponho no fim do vídeo, né? Então o papagaio está assim, puxa, estão me repetindo por aí, mas não estão me repetindo por aí. Eu que sou a câmera de eco, né? Não é a outra pessoa que é a câmera de eco. Não é o professor qualificado que vai ser a câmera de eco, né? Então, mas aí pelo menos é um indício de que, bom, se tem essa coerência, esse falou, e de novo falou, e outra pessoa falou, e isso é sempre falado, aí é um indício que a pessoa deve examinar isso, deve levar a sério, né, para examinar. Então, e para examinar não é tão fácil assim, tem que ter muita prática. Então, se a pessoa tem essa conexão com esse caminho do Dharma, eu recomendo. Então, eram essas considerações que eu queria fazer hoje, cansado dessa volta de um retiro de 3 dias. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi, Diamante Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambal Sasora Gente Seno Pai Garde Wanshi Jukutu Pegu Kose Destintes Enda Shinju. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Koseja Sentenjote. Kusun Sanje Guru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só deve sentir de lapto sushi não se engana de chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de lojas alien são de papel do jusho sung não guarda midral do sungele show